Alô, São Paulinos, bom dia! Tudo bem, pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook? Pessoal, quem quiser se inscrever no meu canal aí, será um prazer tê-los comigo aí. Sempre espero estar à altura de vocês. É só apertar o botãozinho de inscrever-se no YouTube e muito bem. Obrigado àqueles que me seguem no Instagram e obrigado àqueles que me acompanham pelo Facebook. É de coração que agradeço, viu, gente? Vocês devem ter notado que eu parei um pouquinho de falar bastante aí para se inscrever, das inscrições aí, porque tem me tomado um pouco de tempo do vídeo, então eu quero aproveitar mais. Mas é de coração e humildemente que agradeço, tá bom, gente? Olha, gente, o comentário que vou fazer agora é uma coisa que eu tenho sentido nestes dias, nestes tempos, em que eu venho fazendo vídeos comentando a respeito do São Paulo Futebol Clube. Como eu disse, eu comecei recentemente no YouTube e agradeço vocês aí pela recepção que vocês estão tendo comigo, mas eu gostaria de deixar registrado uma coisa que eu tenho notado aí. É o seguinte, gente, eu não tenho a obrigação, embora esteja numa mídia alternativa, de concordar com tudo que os outros youtubers pensam, tá? Eles pensam de um jeito, eu tenho meu modo de pensar. Quem gosta do meu modo de pensar, eu agradeço, se me seguir, tá ótimo, muito bem. Se não gostam do meu modo de pensar, podem seguir outra pessoa que esteja mais ou menos alinhado com os pensamentos que você tem, que por acaso não concorda comigo. Obviamente, muitas coisas que eu digo, vocês também não estão e não concordam. Graças a Deus, o pessoal que me segue é um pessoal inteligente. Vocês têm total liberdade e discernimento, eu sei disso, para discordar e discordam e fazem muito bem. Igual eu aqui, igual eu. Eu não preciso concordar com tudo que eu escuto nas mídias alternativas, né? Notadamente youtubers. E me causou espanto de estar zapeando, que eu estava assistindo pela TV, mas o YouTube zapeando pela televisão, quando eu encontrei um canal aí que os youtubers que faziam programação diziam que o São Paulo só chegou ao primeiro lugar por causa do Daniel Alves, do Tantã, e que é uma grande perda o Daniel sair do São Paulo, que ele, se não fosse ele, o time não seria o que foi de chegar em primeiro lugar. E que Daniel Alves tinha comprado uma briga para que um diretor estatutário, Belmonte ou outro, não sei quem eles estavam dizendo, não chegasse à diretoria de futebol. E que a retirada do Pássaro foi um grande erro nesse momento, que estava em primeiro lugar o São Paulo, e isso teria, aliado a outros fatores, teria levado o time a chegar nessa derrocada que chegou aí. Olha, gente, eu posso concordar com muita coisa, eu tenho alguns pensamentos meio diferentes, né? Mas vamos lá, vamos pôr uma coisa assim. Por exemplo, eu que sou advogado, não? Sou advogado. Então, é contratado um escrevente numa vara qualquer aí da justiça. Esse escrevente vai comprar briga para trocar o juiz corregedor do Tribunal Regional? Não tem sentido, né, gente? Ou o camarada que é um caixa bancário de uma agência lá do interior do estado vai querer entrar, entrou no caixa, o camarada quer trocar um dos diretores do banco que está lá na matriz. Ou qualquer empresa aí, você, por exemplo, um proprietário de empresa, você tem um diretor lá que é seu filho, um diretor que é diretor já ali empregado há 30 anos, entra um funcionário raso lá, vamos supor que seja uma empresa de construção civil, entra um funcionário raso lá para ser servente de pedreiro, ele quer trocar o diretor da construtora.
Gente, não tem sentido, não tem sentido. Se nós não tivermos hierarquia dentro de qualquer lugar, as coisas não andam. Como é que Daniel Alves chega e quer comprar briga para trocar um diretor do clube? Ele deu uma bronca no presidente porque trocou o Pássaro. Ele que escolheu quem seria o técnico. Quer dizer, tá tudo errado. Tá tudo errado. É o que eu falei outro dia. O rato tá comendo gato, né? Tá um negócio tudo errado. Eu posso concordar que existem erros, né? Esse pessoal falando que não havia sequência no trabalho, que agora a saída do Diniz pôs tudo a perder novamente, chorando a saída do Diniz. Olha, gente, vamos e venhamos, vamos falar sério, nós somos torcedores, não é? Tem a parte social do clube e tem a parte do futebol. Vamos lá. Nenhum clube no Brasil que tem o futebol como carro-chefe, nenhum clube, é nenhum primor de administração. O último caso que nós tivemos aí foi do Flamengo, que conseguiu consertar as coisas aí no ano retrasado, mas esse ano aí se perdeu todo também. Temos o Bragantino aí, que parece que é um exemplo de administração agora, e vamos ver o que dá. Mas a maioria dos clubes não é nenhum exemplo de administração, né, do futebol. Agora, uma coisa é a administração do clube não funcionar bem, de ter lá seus problemas políticos. Agora mesmo estão dizendo que o Casares está inchando São Paulo, apaziguando gente que o apoiou. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Eu acho que no São Paulo, por exemplo, o São Paulo não pode só eleger aí um presidente com o voto de 200, 300 pessoas. Eu acho, quando uma torcida que nós temos aí de quase 20 milhões, eu acho que isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Se nem os sócios do clube votam diretamente na eleição para presidente. São coisas que tem que ser revistas. Então, o clube está cheio de problemas, tem problemas políticos, tem tudo quanto é problema. Só que tem uma coisa, não dá, né? O cara é contratado para jogar futebol, ele não foi contratado para decidir quem vai ser o técnico, ele não foi contratado para decidir que gerente de futebol tem que ficar, ele não foi contratado para decidir sobre pode ter ou não pode ter diretor estatutário, quem vai ser, se não vai ser, sobre como é o regimento interno do clube. Ele não foi contratado para isso. Ele tem que jogar futebol. Tem que jogar futebol, é isso. Ah, mas já vem fazendo isso há muito tempo, demitir treinadores, não se aproveita nada, sai um, entra outro, não se aproveita, não se sabe dar continuidade. Gente, esse não é um problema exclusivo do São Paulo. O São Paulo também tem esse problema. Está na fila por causa disso, eu concordo, está na fila por causa disso. Só que vejam bem, não é o caso do Diniz. Não é o caso do Diniz. O Diniz teve 16 meses. Agora, dizem, mas poderia se aproveitar agora, não é porque perdeu 5 jogos. Olha, gente, não é esse o problema. O problema é o seguinte, o problema é que contrataram o camarada errado, o cara errado, para dar sequência num trabalho de 1 ano e meio. Se fosse contratar alguém que quisesse deixar, que fosse um camarada que era para trabalhar mais de 1 ano, 1 ano e meio, dar sequência num trabalho a longo prazo, deveriam ter contratado um camarada, pelo tamanho do São Paulo, um camarada de renome, um cara que já tivesse vitórias, um cara experiente, que já tivesse rodado, treinado times grandes, treinado times fora do Brasil. Nem precisava ter ganho, mas disputado finais de Libertadores, disputado finais de Campeonatos Brasileiro, Copa do Brasil. Aí sim, que já tivesse um trabalho elogiado, com planejamento em outros clubes, aí sim justificaria você pegar esse treinador e falar, olha, você vai ter 2 anos ou 1 ano e meio para você começar a colher frutos aqui. Mas não foi isso. Contrataram um cara fracassado que nunca ganhou nada, que era o Diniz.
Então, tinha tudo para não dar certo. Ah, mas das outras vezes que tinham gente experiente, mandaram embora cedo. Sim, mandaram. Mas se quiseram mudar agora, e isso, o que aconteceu, eu vou contar certinho por que nós perdemos esse campeonato. Nós perdemos esse campeonato por ter um técnico inexperiente. Segundo, o Raí mandou embora o Aguirre, quando o Aguirre estava com o time, colocando o time entre os primeiros colocados na fase de grupo da Libertadores, né? E achou que não iria chegar. Ele ficou traumatizado com isso e não queria cometer o mesmo erro agora. Foi tudo uma sequência. Terceiro, por quê? O Casares titubeou, né? Ou ele mudava tudo ou não mudava nada, ou deixava do jeito que está ou não mudava nada, e ele tirou o pássaro. Tudo bem, né? Mas esse é um fator. Agora, o grande erro dele não foi nem isso, o grande erro dele foi, e a gente também não se ateve a isso na época, o grande erro dele foi ter deixado o Raí, porque o Raí não queria cometer o mesmo erro que tinha cometido com a Aguirre, estava traumatizado. Outra coisa, o Muricy entrou, só que o Muricy, ex-técnico e muito amigo do Diniz, também não queria mexer no time, trocar de treinador, porque há pouco tempo, se você procurar na Sport TV, existiam lá entrevistas do Muricy elogiando ao máximo o Diniz. E o último caso foi porque realmente titubeou. Júlio Casares titubeou, politicamente titubeou. Já devia ter mandado esse técnico embora no primeiro fracasso lá no Bragantino, quando houve a história do Tietê. Eu falei na época, né? Já devia ter mandado embora. Então, se aconteceram erros no passado, claro que aconteceram erros no passado, a gente não está aqui para dizer que não. Ah, não tem continuidade, não se aproveita o que vem, troca de técnico, troca o estilo de jogo, aquele técnico deixa um monte de jogador que não serve para nada. Verdade, verdade. Pode estar se falando de técnico agora, conversando de técnico, e nem sabe quem vai ser o técnico, e ao mesmo tempo já estar falando em contratação de jogadores? Obviamente que não. Tem que esperar o técnico chegar, tem que esperar se contratar o técnico, para ver que estilo de jogo ele vai ter, quem ele vai aproveitar, se alguém desses que estão aí vão ser aproveitados, quem vão ser. Então, há muitos e muitos desmandos. Hoje o Nicola, em seu canal, estava dizendo que o São Paulo tem 70 jogadores para serem dispensados de 120, que vão montar uma comissão, que tem jogador emprestado para tudo quanto é lado. Erros da gestão passada. Ah, essa gestão que está aí é uma continuação da gestão Leco, que seria também com o Natel. Gente, eu já disse isso aqui. Vão haver erros porque são quase a mesma coisa, né? Quem estava com aquela gestão está com essa e continua a mesma coisa. Agora, uma coisa é acontecer isso, outra coisa, a gente como torcedor, nós somos torcedores. Quem de nós torcedores não queríamos a saída do Diniz? Quem de nós, torcedores, não queremos a saída do Tantã? Agora, o problema é que não pode se ter interesses políticos ou outros interesses e se falar em manutenção de uma situação que não está sendo boa para o clube. Para nós, torcedores, o que se exterioriza é diferente da política lá. Essa política lá tem que ser mudada por eles também, políticos, que já está na hora há muito tempo. São Paulo tem que tomar jeito na questão política. Só que não cabe a nós, torcedores, fazer essa mudança. Cabe a eles lá dentro mesmo, né? A eles fazerem. Agora, quando se acerta uma coisa, a gente tem que falar. Se acertou em manter o técnico. Sim, mas mantiveram a pessoa errada, né? O erro vem lá na gênese, lá no nascimento da coisa. Agora, não se pode misturar, nesse momento, a questão política do clube com o jogador. Onde nós estamos quando os jogadores começarem a chegar nos clubes e exigirem a troca dos diretores do clube? Vamos inverter toda essa situação?
Então agora o jogador chega, contrata um jogador, ele joga bem, ele vai escolher quem é o técnico, quem é o diretor de futebol e quem é o diretor estatutário, se vai ter ou não. Daqui a pouco ele tira o presidente do clube. Então são certas coisas que a gente escuta que às vezes não dá para entender, sabe? Não dá para entender, né? Com todo respeito, eu respeito muito todos que falam, e mesmo esses que estavam falando isso, eu respeito a opinião, mas me permito, como estou fazendo, divergir dessa opinião nestes aspectos que eu apontei, não em tudo, claro que não em tudo, mas nestes aspectos sim, porque acho que são fundamentais. Em um clube tem que haver hierarquia, não pode acontecer de se quebrar a hierarquia como aconteceu no São Paulo, né? Agora, vocês acreditam que os jogadores, por causa dessa retirada do Pássaro, por causa dessa briga do Tietê, fizeram corpo mole para perder o campeonato? E outros fatores que aconteceram aí, vocês acreditam que eles fizeram corpo mole? Eu prefiro não acreditar. Prefiro não acreditar. E não acredito. Mas eu culpo sim os jogadores também. E culpo muito. Culpo o Casares, que se ouvisse nós torcedores teriam mandado embora o técnico. Culpo o técnico porque não tinha outro estilo de jogo. E o pessoal fala, mas ele não tem elenco, ele não tinha ninguém para substituir. Técnico sem boca, tem que exigir, tem que pedir alguma coisa, falar, vocês façam alguma coisa que eu preciso disso. E vem aqui nas entrevistas e fale. Quando for entrevistado, ele falou de tudo nas entrevistas. E a única coisa que ele dizia é o seguinte, vocês me cobrem se eu estou mentindo. Eu estou satisfeito com o meu elenco. Não, o grupo é ótimo, estou satisfeito com o meu elenco. Ué, mas não tem boca? Agora não adianta falar que não tinha elenco. Agora não adianta, né? Então, gente, eu aceito tudo, menos a argumentação de corpo mole. Agora, o que faltou foi técnico, foi o presidente intervir, a diretoria do São Paulo intervir, né, para colocar a casa em ordem. Agora, se os jogadores, se o líder dos jogadores, o Daniel, sei lá se é líder mais, acho que não é mais líder, porque está tão rachado que não é mais líder. Se começar os jogadores querer influir na direção do clube, porque a diretoria, né, na direção do clube, na gerência do clube, em quem vai comandá-los, escolher o chefe, e se troca, se há mudanças nisso aí, e os jogadores resolvem não jogar mais futebol, eu já disse que não acredito. Agora, o que eu acredito e que eu vejo sim, que todos nós acho que notamos, foi a falta de uma dedicação maior, né? Uma dedicação muito maior, isso faltou. Foi notório pela TV aí. A gente assistindo aos jogos, que a gente não pode ir no campo, foi notório. E não havia torcida para cobrar em campo, né? Se tivesse torcida, não teria chegado nesse ponto. Eu acho que se tivesse torcida, nós tínhamos ganho esse campeonato, estaríamos na frente até hoje. Então, eu não posso aceitar essa justificativa dos jogadores aí ter diminuído tanto a falta de vontade, porque faltou maior vontade. Faltou maior vontade. E jogador tem que ter vontade, porque é bom para ele. Por isso que eu estou dizendo, eu não acredito que o jogador perderia por querer, porque ele se valorizaria muito, 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 muito. Mas faltou sim aquilo que nós queremos dos jogadores. Dedicação, nem que seja a profissão, ter profissionalismo, não precisava nem amar a camisa do São Paulo, mas mostrar que é raçudo para outras equipes, mostrar para a torcida que está honrando o salário. E também os atrasos de salário não são justificativa. Não são, porque as outras equipes todas estão com problemas de salário, a exceção uma ou duas por causa da pandemia. É um período atípico. Então o que faltou para esses jogadores do São Paulo foi profissionalismo. Porque o profissionalismo impõe que a pessoa se dedique à sua profissão. Se não ama o clube, se não ama a empresa, pelo menos faça o seu trabalho com determinação, com vontade, né? Se dedicando ao máximo ao seu trabalho. Não é porque o trabalho
em uma empresa que eu não gosto das pessoas que estão lá, que por isso eu vou ser, no meu caso, um advogado relapso. Vou não prestar atenção no que eu faço, trabalhar de qualquer jeito, tanto fez como faz. Não é por isso. Eu estou sendo profissional, estou sendo advogado, estou fazendo o meu serviço. Não. E meu nome? E meu nome, onde vai? Tem que desempenhar e desempenhar muito bem. Então foi isso que faltou no São Paulo. E as pessoas que estão chorando aí a saída do Diniz e chorando aí que diz que está havendo fritura do Daniel Alves, eu respeito o pensamento, né? Eu respeito o pensamento. Mas não acho que isso seja bom para o São Paulo Futebol Clube. Bom dia, gente. Mais tarde eu falo sobre os técnicos aí, como é que estão. Tchau.